Nós estamos na série de mensagem Sal da Terra e Luz do Mundo. E ao ler esse texto, eu percebi que quem é sal? Quem afeta ambientes, abençoa ambientes, quem agrega valor ao ambiente, até quando é morto é lembrado. Existem muitas pessoas que hoje você entra aqui e fala assim, sabe por que isso aqui está diferente? Sabe por que isso aqui mudou? Porque fulano de tal, lá em 1930, já está morto, mas por causa dele, por causa do legado dele, isso aqui cresceu e se mantém desse jeito. Quando nós somos levantados por Deus e nós obedecemos o chamado de Deus, mesmo quando mortos, nós ainda influenciamos as pessoas, nós ainda abençoamos as pessoas. E eu quero ler um evento da Bíblia muito interessante e repleto de ensinamentos hoje, para mim e para você. Atos capítulo 9, a partir do versículo 36, diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego chama-se Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou, correu para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam e chorando, mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro então mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou tão conhecido em toda a cidade que muitos creram no Senhor. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Você percebe que mesmo depois de morta, as pessoas lembravam as boas obras? As pessoas mostravam para Pedro aquilo que ela havia feito. As pessoas apresentavam para ele e falavam: olha o bem que ela fez enquanto esteve entre nós. A Bíblia é interessante e ela deixa claro aqui no versículo 1, quando vai descrever não apenas os nomes diferentes de grego, ou como ela era chamada, mas fala assim: ela se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Ela não se continha em dar glória a Deus e aleluia dentro da igreja. Ela saía da igreja e abençoava, praticava boas obras onde as pessoas precisavam. E ela praticava boas obras e também dava esmolas. Quando a gente lê, a gente vai pensar que está falando da mesma coisa. Porque quando eu dou uma esmola, eu estou praticando uma boa obra. Mas a Bíblia, quando ela cita esses termos de maneiras separadas, é porque a gente tem que entender que são coisas separadas. Boa obra é quando eu me preparo. É quando eu saio de casa e eu vou para o culto e eu falo: hoje eu vou dar uma oferta para o Senhor. Então existe um preparo prévio, onde eu separo um dinheirinho, e no caminho eu falo assim: eu sei que tem aquele irmão que fica naquele sinal, eu vou levar uma roupa para ele. Eu sei que na saída eu vi uma mulher ali, eu vou comprar talvez uma fralda que eu vi ela com um bebezinho, ou vou comprar para ela um leite materno, né, uma fórmula, e eu vou dar para ela. Ou seja, você vê uma situação, e ao ver e entender a situação, você se prepara para poder suprir a necessidade dessas pessoas. Boa obra é quando eu tenho tempo, é quando eu planejo fazer algo bom por alguém. Se você é assim, se você participa do carnê missionário, se você participa do metro quadrado da igreja, se você participa dos desafios a qual você é desafiado, você chega com uma oferta, chega com uma bênção, você compra um marmitex, entenda? A gente anunciou um marmitex aqui para você se preparar, para você fazer o pedido, e no domingo, quando pegar o pedido, você paga e você recebe. Isso de algum jeito é uma boa obra. Você viu uma necessidade, você se preparou e você supriu essa necessidade. Então a Bíblia fala: essa mulher praticava isso. Onde ela andava, ela tinha sensibilidade de ver a necessidade das pessoas, e ao ver a necessidade das pessoas, ela se preparava para suprir essas necessidades. Boas obras. Só que ela não fazia só boas obras. A Bíblia fala que ela também dava e entregava esmolas. Bem, se boas obras
é o que eu preparo com antecedência para dar para alguém. Esmola é quando eu não tenho tempo para se preparar. Esmola é quando algo abrupto acontece na minha frente e aquilo vai requerer de mim uma atitude na hora. Por exemplo, você passa no drive-thru de um McDonald's, ou você compra uma pizza, ou você faz o pedido dos salgadinhos e está levando para uma festa para sua casa, para alguém comer. Aí quando você vê alguém no sinal pedindo comida, aí você olha para o McDonald's e vê a pessoa pedindo comida. Aí você olha para a caixa de pizza e vê a pessoa pedindo comida. Aí você olha para a caixa de doces, para a caixa de salgadinhos e tem alguém pedindo comida. Você não sabia que essa pessoa estaria lá. Só que o que você tem hoje é o que supre a necessidade dela. Só que você não se preparou para isso, por mais que você tenha um suprimento. Então esmola é quando uma situação impensada por mim me atinge, cruza o meu caminho e vai requerer de mim algum tipo de atitude da qual eu não estava previamente preparado. O que eu faço nesse momento? Eu tiro do que é meu para dar para alguém? Eu subtraio daquilo que eu estava intentando para minha família, para abençoar alguém que eu nem conheço? Então, esmolas são oportunidades que a vida nos dá para abençoar alguém que a gente nem conhece. E aí alguém vai falar, mas eu não vou ajudar não. Por quê? Porque se eu ajudar eu não vou ter o que comer. Se eu dar do que eu tenho, eu vou empobrecer. Só que quando você dá do que você tem para abençoar alguém, você não empobrece, você enobrece. No reino de Deus é assim, quem dá não fica pobre, quem dá fica nobre. Toda vez que alguma situação se apresentar no seu caminho e você entender que dentro nas suas mãos você tem um suprimento dessa pessoa, é Deus colocando para você uma oportunidade para você ser sal da terra e luz do mundo, para você praticar uma benevolência que você não estava previamente preparado. Isso chama-se esmola. São situações onde Deus apresenta e eu falo, eu tenho o que ela precisa. Então eu vou tirar do que eu tenho. Então não pense como o mundo pensa. O mundo pensa assim, quanto mais eu dou, mais pobre eu fico. Sabe como é no céu? Quanto mais eu dou, mais nobre eu fico. Que você se torne um homem nobre, uma pessoa nobre. Deus vai colocar pessoas no seu caminho e o suprimento já vai estar na sua mão. Isso não é coincidência, isso é uma oportunidade de você salgar a vida da pessoa e iluminar o caminho dela. Então ela era uma pessoa muito boa, ajudava todo mundo, se preparando ou não. Só que o texto fala que ela adoece e morre. Ela adoece e morre, e acontece com ela o que acontecia naquele tempo. É só você ver um pouco das histórias, dos filmes, daquilo que nós pregamos sobre Jesus. Hoje, o nosso mundo, principalmente no Brasil, nós lidamos de maneira diferente com o funeral, com o enterro. No Brasil, se a pessoa falece de manhã, à tarde ela já está sepultada. Só que nessa cultura, em outras culturas até hoje, é diferente. As pessoas preparam o corpo. Seja por questões culturais, por exemplo, nos Estados Unidos, preparam o corpo e tem todo um culto, toda uma coisa, espera a família chegar. Existe toda uma questão de homenagem, toda uma questão de lembrança. Só que nesse tempo, eles não preparavam o corpo apenas por causa de uma cerimônia, mas existia-se uma crença de, vai que Deus faz alguma coisa. Então vamos cuidar desse corpo, porque alguma coisa ainda pode acontecer, ainda pode ter alguma esperança. Então eles ficavam orando por essa pessoa, para entender se o Eterno, se Deus, tinha uma outra ideia sobre a vida desta pessoa. Então quando Tabita, quando Dorcas, ela morre, o texto fala que alguém vem, a pega e a leva para o quarto superior, para cuidar do seu corpo, para preparar o seu corpo. E acho interessante que a Bíblia não deixa claro, não cita, não determina, não entra em detalhes quanto ao nome da pessoa que fez isso. Porque uma coisa é você ajudar, carregar alguém que pode te abençoar, alguém que pode te oferecer alguma coisa em troca, alguém que pode fazer alguma coisa por você, mas essa mulher não. Essa pessoa não. Essa pessoa olha e fala assim, ó, ela está morta, ela não pode fazer nada por mim, ela não pode dar nada para mim, ela não pode me abençoar em nenhuma forma, ela não pode me retribuir de jeito nenhum, mas mesmo assim eu vou cuidar dela. Isso aqui aponta para o tipo de pessoas que nós precisamos ter perto de nós.
Eu acho que quando Deus nos faz assim, como Tabita e Dorcas, uma pessoa que ajuda o próximo, que abençoa quem vem no nosso caminho, Deus começa a nos rodear de pessoas que têm estas características, pessoas que nos ajudam mesmo quando a gente não pode ajudar elas, pessoas que nos abençoam quando a gente não pode dar nada para elas, pessoas que fazem algo bom por nós, mesmo sabendo que a gente não tem como retribuir de volta para estas pessoas. Eu louvo a Deus, porque Ele sempre prepara a gente para ajudar a gente quando a gente não pode fazer nada por eles. Que Ele manda a gente para ligar para a gente, para abençoar a gente, para pagar um jantar para a gente, para pagar uma conta, mesmo quando Ele sabe, eu não posso fazer nada por você. Enquanto nós somos sal da terra e luz do mundo, enquanto nós desempenhamos e temos as características de Dorcas, Deus sempre vai colocar no seu caminho pessoas que vão te abençoar, mesmo quando você não pode fazer nada em troca. Ela estava caída, ela estava morta, ela não podia fazer nada, mesmo assim Ele falou, eu vou ajudar ela, eu vou pegar essa moça e eu vou levar ela para o quarto superior. Agora, quem faz isso está exposto ao julgamento, ao apontamento, ao apedrejamento. Porque se eu for aplicar isso para o dia de hoje, você está pronto e disposto a carregar alguém que está morto, não morto fisicamente, mas fez algo que matou o ministério, fez algo que matou a reputação, fez algo que matou o histórico. Será que nós temos a capacidade de olhar para pessoas caídas e falar, meu irmão, eu vou te levantar, meu irmão, eu vou te ajudar? Porque quando você faz isso, vão te julgar, vão te cancelar, vão falar, olha com quem ele está andando, olha quem ele está ajudando. Mas você entende que quando nós levantamos alguém que está caído, nós estamos apenas cumprindo o chamado de Jesus para a nossa vida, porque a igreja não foi colocada na terra para levantar quem está em pé, a gente foi colocado na terra para levantar quem está caído, para exaltar quem está morto. É muito fácil eu exaltar quem já está alto, eu mostrar quem está em voga, quem tem visibilidade. Agora aquele que está sumido, aquele que está caído, aquele que deslizou, aquele que está machucado, aquele que está morto, será que eu tenho a capacidade de chegar e falar, vem aqui, você não pode fazer nada por mim, se bobear, eu estando perto de você, eu posso até me queimar, mesmo assim, vem aqui, eu vou pegar você e eu vou te levantar, eu vou cuidar de você. Sabe, tem aquele ditado que fala assim, cuidado com más companhias, é que nem carvão, se aceso te queima, se apagado te suja. A igreja não pode ter isso. Deus levantou a igreja para levantar quem está caído, para ajudar quem está morto, para estender as mãos para aquele que está ferido, para aquele que está acabado. É muito fácil convidar, exaltar, visitar, bater papo, ajudar quem está em pé. Então, se você está caído, se você se sente traído, se você escorregou, se você está todo acabado, se você não sabe o que vai ser da sua vida, você está no local certo. Jesus Cristo deu autoridade e unção para essa igreja, para a gente levantar pessoas como você, para a gente pegar você pela mão e falar, o que você precisa? Eu estou aqui para te levantar independente da situação, e eu não preciso nada em troca, eu não preciso de retribuição da sua parte, porque tudo que eu precisava, eu já recebi daquele que me levantou quando eu estava morto no pecado. Então eu tenho apenas que retribuir a outras pessoas tudo aquilo que Jesus já fez por mim. A igreja não foi chamada para promover quem está de pé. A igreja foi chamada para levantar quem está caído e morto. Aí, ficam sabendo que Pedro está numa cidade próxima. Essa moça está caída, está morta em São José dos Campos. Mas me disseram que Pedro está em Jacareí. Chama Pedro, corre lá, fala para ele ter pressa. Algumas pessoas vão até lá e falam, Pedro, tem uma pessoa que morreu, vai lá, ora por ela, faz algo, porque carregaram e estão esperando alguma coisa acontecer. Aí o texto da Bíblia fala que quando Pedro chega naquele local, ele sai correndo para o quarto de cima. Ele sai a jato, ele sai voando, e ele chega lá e fala, cadê ela? Ah, está lá em cima. Ele pega e sai correndo por cima de tudo, e ele sobe e ele vai para o local onde está a pessoa que está morta. Isso aqui eu já ministrei algumas vezes aqui nessa igreja. Prepara aí o cinto e o lombo. Você sabe, e a gente quando lê a Bíblia, toda vez que você entra numa casa dessa nesse tempo, existe um protocolo, existe uma tradição.
Aqui hoje a gente chega de carro, é tudo asfaltado, mas no tempo que não tem carro, no tempo que não tem asfalto, você está andando e correndo na rua, pode até pegar um cavalo, mas quando você chega está cheio de poeira no teu pé, está tudo sujo, está tudo laranjado, marronzado, tudo cheio de barro. Então quando você chega na casa de alguém que você é convidado, no mínimo vai ter uma bacia com água e uma toalha na entrada. Para quê, pastor? Para tirar a lama do teu pé, para você não sujar o tapete, para você não empoeirar toda a casa. Então quando você entra, no mínimo, numa casa simples tem uma bacia com água e uma toalha. Numa casa mais rica, mais vantajosa, eles às vezes até ungiam para dar um perfuminho, para tirar o chulé que você tinha. Mas o texto fala que quando Pedro chega, ele não está nem aí com o protocolo. Pedro, quando ele diz, cadê a porta? Ele sai pulando por cima do vaso, ele sai pulando por cima da água, ele sai pulando por cima da toalha. Por quê? Porque tinha alguém morto no quarto de cima. Ele quebra todas as tradições e todos os protocolos daquela casa, porque a urgência do quarto fazia com que a tradição da sala se tornasse irrelevante. Eu não disse que a tradição é irrelevante, mas se tem uma urgência maior, se existe uma prioridade no quarto de cima, o que acontece aqui embaixo se torna irrelevante. Ou seja, o que tem na sala, a tradição, a prática, o protocolo da sala perde a importância diante da urgência daquilo que existia no quarto de cima. Meus irmãos, temos que ter cuidado, como sal da terra e luz do mundo, como enviados de Deus para ministrar o evangelho lá fora, a não perder muito tempo com os assuntos periféricos da sala, enquanto tem gente morta no quarto de cima. Às vezes eu fico preocupado quando eu olho o que está acontecendo no mundo e pessoas ficam debatendo e discutindo. Vem aqui, como é que pode? Não, tem que lavar primeiro o pé esquerdo, depois o pé direito. Não, mas a toalha não pode ser preta, a toalha tem que ser branca. Mas o púlpito não pode ser preto, o púlpito tem que ser branco. Mas não pode ter luz, tem que ter assim, tem que ter assim. Aí a gente fica discutindo a tradição, a gente fica discutindo as coisas da sala sem perceber. Está cheio de gente morrendo em São José dos Campos, está nem aí se é preto ou se é branco, se tem água, se não tem, se tem bacia ou não tem. Você está entendendo? Nós temos que entender qual é a urgência do nosso chamado, para quem Jesus nos ungiu e nos preparou. Porque enquanto nós ficamos falando da tradição de dentro da casa, tem gente lá em cima morrendo, e para ele está nem aí se tem luz, se não tem, se tem bateria, se não tem. Às vezes eu falo, Jesus, será que a gente está cumprindo o teu chamado? Às vezes estamos muito presos a tradições da sala, esquecendo da urgência do quarto de cima. Meu irmão, tem gente lá em cima morrendo. Tem gente lá em cima morrendo. E eu não estou falando que isso não vale de nada. Tem o seu momento, mas enquanto tem gente morrendo no quarto de cima, vai ter que esperar. Eu não vou perder o meu tempo debatendo coisas assim. Tem pessoas que falam assim, pastor, é pecado. E é geralmente jovem. E aqui a minha resposta não é dizendo que eu sou favorável ou não, mas chega assim e fala assim, pastor, é pecado tatuagem? Eu falo, tanto quanto fazer pergunta idiota. Meu irmão, vamos falar sobre coisa importante. Tu quer falar disso? Tu já pregou para o teu vizinho? Tu já falou de Jesus para as pessoas do teu colégio? Então a gente fica tão preocupado com as coisas internas, a gente não prega, a gente não fala, a gente não testemunha, a gente não convida ninguém para a igreja, a gente não compartilha a nossa fé, até caiu de tão poderoso que é. Pode deixar caído aí para você entender. Está na hora, gente. O microfone até ficou assustado com isso que eu estou falando aqui. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Não vou só dizer, eu vou exemplificar. Tem uma foto de uma criança, eu e o pastor Reginaldo, tem aí essa foto? Coloca. A gente teve o batismo nas águas, no rio, e eu batizei, junto com o pastor Reginaldo, a filha dele. Eu peguei essa foto linda e eu postei na internet. Não é linda essa foto? Para que eu fui postar essa foto? Porque quando eu postei, eu esperava que os irmãos dissessem assim, glória a Deus, aleluia, olha só, os juniores se decidindo ao Senhor, que glória. Sabe qual foi a pergunta? A Assembleia de Deus não é mais a mesma. Qual é a idade desta criança? Quer dizer que agora estão batizando crianças? Quer dizer que agora pode batizar imatura? É só para ganhar número, só para dizer que está crescendo e está batizando. Irmão,
Em vez de tu abrir a tua boca para ficar reclamando, dá glória a Deus, que Deus está batizando até as crianças, que Deus já está colocando certeza no coração de uma menina de 12, 13, de 14 anos de idade. Mas não, ele não quer ver o que Deus está fazendo, ele quer ver com o olho humano o protocolo da sala. Vai lá no Rio de Janeiro, tu vai ver menino de 8, 10 anos, bota um fuzil na mão dele e fala, trabalha aqui no tráfego, e a gente fica debatendo se pode batizar criança com 14 anos de idade. Lá eles entendem a responsabilidade que tem. E a gente fala, uma criança que fala em língua estranha, uma criança que tem testemunho, e os pais falam, olha, é uma bênção, eu não vou batizar. Ah, mas qual é a idade dela? Meu irmão, e Deus está preocupado se é 15, se é 14, se é 13, se é 10. Deus está preocupado com isso. Pasme você. Coloca outra foto aqui. Essa foto viralizou na internet. Essa foto aconteceu no centro de convenções e eu batizei esse irmão. Esse irmão saiu da UTI, ele veio de ambulância para a igreja em estado terminal e falou, pastor, eu sei que meus tempos e meus dias estão contados e eu não quero ir para a glória sem ter a alegria de descer nas águas batismais. Ele teve que assinar lá um termo de responsabilidade. Eu o batizei, se eu não me engano, 3 ou 4, um mês depois ele veio a falecer. Eu postei essa foto, viralizou na internet. 1/3 das pessoas que viram essa foto falaram assim, a Assembleia de Deus está diferente mesmo. Onde já se viu batistério em piscina? Onde já se viu batizar em água dentro de uma piscina de plástico, e não no batistério no altar, e não no rio? Meu irmão, a gente está brincando de fazer o quê? O que eu quero falar para essas pessoas, e para nós às vezes que tem um pouco dessa cabeça, sobe mais, tem gente morrendo lá em cima. Para de querer ficar discutindo essas coisas pequenas da sala, esses protocolos, enquanto tem gente lá. Para Deus vai fazer diferença se ele foi batizado na piscina, na banheira, se ele foi batizado numa poça, se ele foi batizado na fossa, se ele foi batizado no rio, se ele foi batizado na... Para Deus isso não importa. O que importa é que ele foi batizado e testemunhou publicamente que ele serve ao Senhor. O problema é que nós estamos muito preocupados com a bacia. A gente está muito preocupado com a toalha. A gente está muito preocupado com os protocolos. Faz diferença se é 10, 15, 16 anos. Faz diferença se é piscina, se é rio. Meu irmão, eu não estou nem aí. Eu quero ver ressurreição, eu quero ver transformação, eu quero ver batismo. E para ver ressurreição e para ver vida, eu não vou ficar nessa sala discutindo com vocês. Eu vou subir para onde as pessoas estão mortas. Está na hora da gente parar um pouco com o papo furado e a gente subir mais onde as pessoas estão. Ah, meu Deus, tem coisa mais importante, meu filho, sobe. Tem coisa mais prioritária, sobe. Tem pessoas desesperadas, sobe, sobe. O teu chamado é para cuidar de quem está morto. O teu chamado é para levantar quem está no chão, sobe. Para de perder tempo com um assunto periférico, enquanto tem gente lá em cima, morto. Porque quando ele chega, ele sobe, está lá ela, Dorcas está morta, deitada. Por isso ele acelerou. E quando ele entrou, o texto da Bíblia, que você está aberto aí a Bíblia se tiver, fala que todas as pessoas que estavam ao redor dela, muitas mulheres, tiraram e mostravam o vestido, mostravam a túnica que ela havia dado para elas. Olha que coisa linda. Aqui, ó, isso aqui é minha bata do coral, eu não podia comprar, mas ela me deu. Olha aqui, ó, o vestido do meu casamento, eu não tinha dinheiro e ela costurou. Olha aqui, ó, a roupa que ela me deu de presente que eu não podia ter no meu casamento, numa festa, mas ela me deu. O texto fala que quando elas entravam, elas ficavam mostrando para Pedro aquilo que ela havia feito, as boas obras, as esmolas. Elas faziam sinal falando, tá vendo essa mulher? Ela pode estar morta, mas quando estava viva, ela me abençoou. Olha para essa mulher, ela pode estar caída, mas quando estava em pé, ela me abençoou. Então eu quero mostrar para você aquilo que ela fez enquanto ela tinha condições de fazer. Aleluia! Então, quando a gente abençoa, quando a gente é sal da terra, quando nós somos luz do mundo, quando nós abençoamos pessoas, sempre vai ter alguém
para mostrar para os outros aquilo que você fez por eles. Sempre. Deus vai te rodear de pessoas leais, porque lealdade não é você falar bem de mim na minha frente. Lealdade é você falar bem de mim pelas costas. Ela estava morta, mas falaram, está morta, mas me ajudou. Ela estava caída, está caída, mas ela me abençoou. Eu dou glória a Deus por pessoas leais que mostram aquilo que você fez enquanto você estava vivo, enquanto você estava de pé. Porque tem muita gente que parece que recebeu amnésia, do nada veio aquele pensamento medíocre, aquele pensamento de, não, estava ali, me abençoou, mas agora caiu, não tenho nada mais a ver com ele, não quero mais papo. Cortamos o relacionamento, por quê? Porque está caído, porque está morto, porque pecou, porque deslizou, acabou o ministério, não quero mais nada com ele. Ei, está na hora de você mostrar a túnica que ele te deu quando ele estava em pé. Está na hora de você mostrar um pouco da gratidão a Ele quando Ele pôde te ajudar. Porque eu estou falando que às vezes Deus coloca no nosso caminho pessoas que nos abençoam e nos trazem para a igreja e ministram sobre a nossa vida, mas por alguma razão eles erram, eles caem, e quando eles caem a gente não quer nada a ver com eles. Fala a verdade. Tente pensar na sua vida, as pessoas que te convidaram para a igreja lá no passado, quando você não era crente, e que hoje você é crente e elas não estão mais na igreja. Lembra da túnica. Liga para eles depois do culto. Mostra um pouco de gratidão. Na vida de todo mundo tem alguém assim. Eu digo isso até para quem te inspirou no passado. Lembra daqueles grandes pastores, pregadores que hoje viraram a cabeça? Podem até ter virado a cabeça, mas quando estava com a cabeça não virada, eles te abençoaram, eles te vestiram, eles te deram túnica, eles te edificaram, eles te deram palavras, você foi abençoado por aquilo. E do nada a gente cancela, não segue mais. Não faça isso não. Mostra a túnica. Tu está caído, mas tu me ajudou quando estava em pé. Tu está morto, mas tu me abençoou quando tu estavas vivo. Eu acho que está na hora da gente começar a retroceder um pouco o nosso pensamento e entender quem foi que Deus colocou na minha vida para me levantar, mas que hoje está caído. Você tem uma responsabilidade com essa pessoa. Qual é? Mostrar a túnica que Ele te deu. Demonstrar para Ele a bênção que Ele foi na sua vida. Quem sabe o que falta para essa pessoa se levantar e voltar aos caminhos do Senhor é uma ligação sua, é um zap seu falando, meu irmão, eu estou orando por ti, porque o dia que eu estava na droga, tu orou por mim, eu estou orando por ti, porque aquele dia que eu não queria nada com nada, tu passou na minha casa, me deu uma carona e me levou para a igreja, eu estou orando por ti, porque quando eu não queria saber nada com ninguém, quando eu estava largando a minha mulher, o meu esposo, você foi lá comigo, me aconselhou, pagou um jantar para mim, e hoje eu estou vivo, e eu estou orando por você, porque quando eu precisei, você me vestiu, você me deu uma túnica. Pedro entrou e ele viu um monte de moças falando, está aqui, ó. Ela pode estar aqui, mas ela já abençoou a minha vida um dia. Você pode dar um glória a Deus pelas pessoas que Deus colocou no seu caminho? Pessoas que são gratas, pessoas que podem falar bem pelas suas costas. Eu tenho certeza que Deus colocou pessoas assim na tua vida. E esse é um ano que a gente está falando, não vamos deixar nenhum soldado ferido. Eu ainda vou lançar no segundo semestre uma campanha dessa na igreja. Nenhum soldado ferido, porque a gente está numa campanha de convidar a gente para vir para a igreja para aceitar Jesus. Mas a gente vai ter que entrar numa campanha para a gente restaurar pessoas que um dia foram machucadas, se bobear até pela igreja, mas que precisam estar aqui, porque existe cura aqui nesse local. Pessoas que, se não fosse por elas, você não estaria na igreja hoje. E hoje eles estão fora da igreja. Que responsabilidade você tem na vida dessas pessoas em trazê-las, em convidá-las? Se ela fez por você, você precisa retribuir e fazer por elas. Aí Pedro chega. Pedro nunca havia ressuscitado ninguém, nunca, até esse ponto. Mas ele viu Jesus ressuscitando. E ele viu Jesus ressuscitar pessoas. Não apenas ele testemunhou um Jesus ressurreto, mas ele viu Jesus chegando e falando para Lázaro, Jesus levantando a filha, fazendo os milagres e maravilhas que ele fez, principalmente com pessoas mortas. Então o que ele faz? Ele manda todo mundo sair. E ao sair, está lá o corpo de Tabita deitado e Pedro começa a falar, Tabita, levanta. Tabita, levanta. Mas ela não pode ouvir, sim, mas ele pode falar. Tabita, levanta. Mesmo sem ela poder ouvir, ele pode falar. Tabita, levanta. Deixa eu aplicar isso para a sua vida, porque eu vivo de aplicação. O evangelho é para ser aplicado na tua vida. Lá na tua casa, quando você fala de Jesus, bota o hino, o teu filho coloca um headphone
ele não quer ouvir, mas você pode falar, continua colocando o hino, continua profetizando, continua orando por ele. Sabe aquele seu marido que quando você começa a orar, ler a Bíblia, ele sai de casa? Ok, ele não quer ouvir, mas você pode falar, continue lendo, continue profetizando, porque uma hora aquilo que está morto vai escutar o som da voz e do Espírito que está sendo dito. Deixa eu profetizar, o seu filho vai ouvir e o Espírito Santo vai tocar o coração. Continue falando, meu filho, levanta, marido, levanta, esposa, levanta, mesmo eles não querendo ouvir, você tem a opção de falar. Levanta. Quando ele declarou essas palavras, ela abriu os olhos e ela se assentou. Agora Tabita, que estava morta, deitada, está sentada. Eu acho lindo. Nossas igrejas têm feito isso, continuem fazendo isso, pastores e líderes. Postem na internet, coloquem na internet os cultos, as fotos, os vídeos. Mostre o que Deus está fazendo ali naquele local. De vez em quando eu replico, eu posto fotos, eu posto vídeos aqui da igreja, da frente. Antes de pregar eu tenho esse hábito, eu subo ali e as pessoas estão adorando e eu faço um vídeo, eu dou um zoom, mostro a galeria, venho para cá. De vez em quando, porque tem muitos seguidores na minha rede social, uma ou outra pessoa fala, fulaninho está aí nessa igreja? Eu vi ele sentado ali, pastor, no 5º banco, na 3ª fileira. Pastor, cuidado, não vale nada. O quê? É o que mais recebo. Porque eu pego aqui, eu mostro fotos, falo, fulaninha está aí, pastor. O senhor não conhece o passado da fulaninha, pastor. Se o senhor conhecesse, o senhor nem permitiria que ela estivesse sentada aí nessa igreja. Não sabia que ela estava aí. Vocês estão recebendo esse membro? Pastor, olha lá o passado dele, há 10 anos atrás. Tente ver qual é o histórico desse camarada, para o senhor receber ele antes. Quando as pessoas falam isso, é essa passagem que vem em mente para mim. De pessoas externas falando mal de quem está sentado na igreja. Às vezes, sabe qual é a minha resposta? Querido, não fala mal dele sentado na igreja não, porque quem estava deitado e morto está sentado, já é um grande progresso. Não vale nada, é verdade, estava caído, mas está sentado na igreja, Deus está trabalhando na vida dele. Estava caído, mas já está aqui dando glória a Deus e aleluia. Mas pastor, da boca da fora, daqui a pouco você da boca para dentro, fica sentado na igreja. Não fala mal de quem estava caído e hoje está sentado aqui dentro desta igreja. Pode ser ruim que for, mas não está mais morto. Já está sentado, já está ouvindo, já está sendo ministrado. Isso quer dizer que o milagre já começou na vida dessa pessoa, né? Então assim, está sentado, mas vai pregar um dia, está sentado, mas vai orar um dia, está sentado, mas vai louvar um dia, está sentado, mas vai subir num púlpito desse um dia era você que estava morto e deitado. Olha você aqui sentado, olha você pregando, olha você adorando. Se Deus fez com você, Deus pode fazer com eles. Deus pode fazer com eles. Eu sempre falo isso. Se você acha que uma pessoa não tem jeito, é porque você tem amnésia e não lembra da história da tua vida. Um dia era você que estava morto e hoje Deus te levantou. Deixa essa pessoa sentada. Para quem estava deitada e morta, está sentada, já é o melhor. Mas daqui a pouco ela vai estar em pé, louvando o nome do Senhor. Aí Pedro, depois que vê que ela está sentada, o texto fala, e dando-lhe a mão, levantou-a, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Aleluia. E ele, dando a mão, levantou e chamou. É o mesmo verbo que a gente usa para quando a gente liga para alguém no zap. Chama fulano, chama tua mãe, não é isso? Você chama ligando as pessoas. O grande problema às vezes nosso é que a gente só chama os outros, só manda zap para os outros quando a gente vê desgraça. Tu viu o que aconteceu com o pastorzinho fulano de tal? Tu viu o que aconteceu com a esposa daquele pastor? Olha ela, nem parece que é aquela pessoa. Tu não sabe do babado, tu não sabe da maior. Nem te conto, eu fiquei sabendo. Por quê? Porque quando a gente ouve mensagens destrutivas, fofocas, a gente chama os outros. Só que eu aprendo algo muito interessante com isso de Pedro. Quando ele foi chamado, ele saiu correndo. Quando ele quebrou o protocolo, quando ele subiu, ele não chamou ninguém. Porque às vezes os atritos, os desentendimentos que acontecem dentro da igreja devem permanecer dentro da igreja. Não porque somos fariseus e queremos esconder,
mas existem coisas que não precisam ser compartilhadas. Senão vai escandalizar quem está lá fora. Elas vão ser tratadas, mas aqui dentro. Você quer compartilhar alguma coisa no Zap? Compartilha isso que Pedro compartilhou. Depois que ela estava morta, mas estava viva e acesa, ele chamou a todos e falou: está aqui, ela está viva. Se você quer compartilhar alguma coisa no Zap, compartilhe um irmão aceitando a Jesus, compartilhe a gente sendo batizado com o Espírito Santo. Está na hora da gente compartilhar a coisa certa. Está na hora da gente entender que rede social para crente não é para compartilhar desgraça e nem fofoca, mas é para compartilhar cura e pessoas que são levantadas. Então, temos que aprender isso aqui. Temos que contar milagre. O teu WhatsApp, tua rede social é um portal de milagres para a vida das pessoas. Não foi isso que o texto falou? E quando os outros ouviram, quando as pessoas ficaram sabendo, elas começaram a temer ao Senhor e aceitar a Jesus. Se a única pregação que os teus seguidores recebem são do feed da tua rede social, eles têm conteúdo bastante para aceitar Jesus? Tem muita gente, e aqui eu não quero entrar muito nesse mérito, mas tem muita gente que, se entrar no feed da tua rede social, vai ficar sabendo mais sobre o BBB do que sobre o Deus que te salvou. Tem muita gente que, se entrar na tua rede social, vai ver você mais falando do teu candidato político do que aquele que morreu por você na cruz do Calvário. Se a única mensagem, o único alimento que uma pessoa recebe é aquilo que você posta na internet, é aquilo que você compartilha, eles seriam crentes. Está na hora da gente entender o que merece ser compartilhado. Está na hora, como falou outro pregador, da gente sair e tirar a cara do Facebook e botar o Face no book, na palavra de Deus, e começar a entender aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu quero profetizar isso sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. Essa igreja não será mais conhecida como uma igreja de briga, como uma igreja de contenda, como uma igreja de desentendimento, como uma igreja que tem quebra-pau, como uma igreja... Não. Deus está mudando e já mudou a história. Tudo que as pessoas vão ver postadas sobre essa igreja é gente aceitando a Jesus, é reconciliação com Cristo, é Deus pegando as pessoas que um dia brigaram de um lado e de outro, vão estar de mãos dadas louvando ao Senhor, trocando Santa Ceia. É isso que está na hora da gente começar a mostrar. Um tempo de reconciliação, um tempo de renovo para a nossa vida. Compartilha isso, meu irmão. Fala isso, fala para os outros, porque você é um agente de cura para a vida das outras pessoas. Aleluia. Por isso eu creio. Sobe aqui, louvor, que eu quero cantar para a gente terminar isso. Eu creio que Deus, através dessa palavra, está amadurecendo os nossos corações, para a gente aprender a falar a coisa certa, no momento certo. Está na hora da gente entender que existe muita gente morrendo lá fora, e nós temos um compromisso em alcançar essas pessoas. Eu sempre tenho falado nisso. Eu dou glória a Deus, porque o tema desse ano da nossa igreja é Sal da Terra e Luz do Mundo. Se Deus propôs esse tema, é porque Ele entendeu que era uma necessidade, era uma dor da nossa igreja. E eu repito isso e vou repetir quantas vezes for necessário. Enquanto nós não formos lá para fora e pregar e compartilhar o Evangelho, nós ficamos aqui dentro, brigando por cargos. Porque quando uma pessoa não exerce o seu chamado para o mundo, não é sal da terra, tu não é sal da igreja, não. Tu é sal da terra. Tu é luz do mundo, é para fora. Aqui você recebe a luz e lá você compartilha a luz. Aqui você recebe o sabor e lá você compartilha o sabor. Só que o problema é que, como nós não estamos indo lá para fora, e ao não ir para fora, nós ficamos aqui dentro. E nós pegamos as seguintes características: como eu não saio para evangelizar, eu me torno competitivo, eu me torno combativo e eu me torno territorial dentro da igreja. Esse cargo é meu, eu que mando aqui, ninguém senta nessa cadeira. Eu não sei se você conheceu já alguém que já brigou pelo local que senta na cadeira. Está amarrado em nome de Jesus, meu irmão.
Deus não te chamou para brigar território dentro da igreja, ao contrário, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Tu tem que brigar contra o inferno, o território é lá fora, porque aquele mundo jaz no maligno e ele está esperando a igreja. Está na hora da gente marchar e tomar território lá fora, mas se a gente não sai lá fora para tomar o território de lá, a gente briga pelo território daqui. A gente briga pela cadeira do púlpito, a gente briga para ver quem é que vai solar, porque, ai meu Deus do céu, posso pregar isso? Porque quando a gente fica só na igreja, a gente acha que a igreja nos dá o sentido e significância de vida. Não, você não foi feito para a igreja, você foi feito pela igreja, mas você foi feito para o mundo. Deus não te enviou para a igreja, Deus te preparou na igreja, mas é a igreja que te envia, não para ela, para o mundo. Tudo que você briga aqui dentro da igreja, tem que brigar lá fora. Não briga por cadeira aqui, não briga por território aqui, não briga por autoridade aqui, briga lá fora. Avança lá fora, faz algo lá fora. Deus não te chamou para ser sal da igreja, Deus te chamou para ser sal da terra. Levanta, Dorcas, levanta, Tabita, tem muita gente que precisa de você.